Oi, gente! Tudo bom? Tudo bacana? Bom também. Olha, tem certas coisas, certas funções, certas profissões que, se a gente não reparar direito, passam desapercebidas, o que não significa que elas não sejam importantes, fundamentais para o dia a dia da gente, de todos nós. Sejamos homens, sejamos mulheres. Por isso que eu convidei a Juliana Soares Romeiro. Ela é uma enfermeira. Só isso já lhe dá um prestígio, um respeito gigante. Mas ao longo da vida profissional, ela já em Indaiatuba especializou-se, e hoje é a sua profissão, de furo da orelha. Para colocar isso mesmo, colocar brinco. Eu convidei, muito obrigado por você estar aqui, porque é algo assim tão peculiar, né? Passa mesmo desapercebido, né? O dia, a correria da vida engole algo parecido. Mas antes, eu queria abordar contigo coisas do teu sotaque, conflita com o meu, que é super da roça, o meu R é retroflexo. Você é baiana, morando no Rio. E falo mais biscoito. Bom, gente, boa tarde. Sou Juliana, sou enfermeira. Estou residindo em Indaiatuba há 2 anos. Muito lisonjeada de estar aqui com o Demétrio. Obrigada, Demétrio. Prazer imenso estar aqui atendendo você, conversando com você e mostrando um pouquinho sobre esse meu trabalho, que é tão diferente, né, para o público masculino, mas que faz todo sentido para a mulher desde o primeiro momento de vida dela. Tem mães que me procuram já sonhando com a bebê de brinco. Já falando, ai, eu queria tanto colocar... a gente tem os dois lados, né? Tem a galera que quer esperar o bebê crescer, mas a grande maioria já quer ver a menina com o brinco, com esse formato que o brinco traz no rosto, com o brilho feminino, desde a essência, sabe? Desde muito bebê. E isso é muito legal, porque, como você falou, a minha profissão é uma profissão invisível, né? Que muitas das vezes a gente está ali com o paciente 24 horas por dia, na beira do leito, cuidando de todas as necessidades do paciente, mas no momento da dor, nós não somos percebidas. E nesse caso, eu passo a ser um objeto de desejo, né? A mãe vem me procurar, a mulher vem me procurar porque ela quer levar autoestima, porque ela quer estar mais bonita, porque ela quer ter um brilho diferente, quer se diferenciar de outras pessoas. Você falou uma coisa muito importante aí, porque ainda na enfermagem, mas eu queria entender uma coisa, né? Antes do despertar da empreendedora. Você morava no Rio? Morei no até Rio. 2 anos atrás. Sim, eu morei no Rio por a maior parte da minha sua vida. Eu morei dos 8 aos 33 anos no Rio de Janeiro. Aí você veio para Indaiatuba? Vim para Indaiatuba, meu esposo veio trabalhar aqui. E aí eu ainda trabalhei um período no Rio de Janeiro. Depois, no momento do Covid, passei para o processo seletivo que teve na prefeitura e fui trabalhar ali na UPA, no Morada do Sol. E hoje, né, a gente tem essa força empreendedora, avassaladora nos dias atuais. A Covid ajudou muito a isso. Sim. E com uma observância muito interessante de tua parte, você faz, né, uma conexão. Você lê o momento, a situação, fala, peraí, sofrimento, dor, será que eu não posso fazer algo diferente? Começa a pesquisar algo e aí chega posso falar furo? Sim. De orelha? Na verdade, Demétrio, existe uma técnica que é a Safe Shield, que é muito utilizada lá fora. E aí, essa técnica ela é adaptada para a urgência pediátrica aqui no Brasil. Então, existem algumas técnicas que são utilizadas para alívio da dor no momento de determinados procedimentos para bebês. E eu comecei a utilizar isso porque eu via nas mães a preocupação de como que as enfermeiras iam fazer uma intramuscular, coleta de sangue, a sutura. E as pediatras começaram a observar que as crianças ficavam mais calmas.
no momento da sutura, se a gente fizesse aquela técnica de abordagem, sentar, conversar com a mãe. E eu comecei a observar que, dando atenção, as mães sempre nos davam um retorno positivo. E aí eu observei também, eu falei, nossa, tanta menina sem furo de orelha, né? Eu falei, aí com um bate-papo, eu falei, nossa, eu fazia no posto, o que está acontecendo? Aí chegamos ao fato de que as mães não levavam mais a criança para a farmácia para fazer furo de orelha, com medo da contaminação do Covid. Aí eu falei, poxa, por que a gente não pode fazer em casa? Fui buscar, consegui achar um curso com uma especialização prática, fui fazer em São Paulo o curso e comecei a aplicar essas técnicas de alívio da dor ao furo de orelha infantil. Mas assim, como é que você percebe isso, né? Porque, claro, tem toda a técnica aí, mas você também viu isso como um negócio. Como um negócio. Comecei a ver. Eu precisei sair do processo seletivo porque o meu esposo ficou doente. E daí eu precisei buscar uma outra alternativa, porque eu sempre fui independente, sempre tive o meu dinheiro, independente do casal dividir a vida e dividir a parte financeira, eu sempre quis, eu sempre gostei, eu sou apaixonada pela enfermagem. Eu amo o que eu faço, eu me apaixonei no decorrer da formação. E aí eu queria também ser reconhecida, né? Eu queria ter uma fonte de renda e o profissional de saúde, né, com exceção do colega médico, a gente acaba ficando um pouco preso e detento ao hospital e ao serviço de saúde. Horário, né? A horário. Então eu via as médicas falando do agendamento, eu falava assim, nossa, um dia eu vou ter a minha agenda. Um dia eu vou ter os meus pacientes. Um dia eu vou ter toda essa satisfação profissional. E eu não imaginei, Demétrio, de verdade. Quando eu comecei a fazer o furo de orelha, o que falaram para mim? Você é louco, você vai receber um monte de processo, você vai infectar pessoas, vai ter problema com criança. E os problemas, eles acontecem. Por isso que eu comecei a adaptar e usar o que eu aprendi na minha graduação em prol do cuidado também no meu diferencial. Eu comecei a ganhar a confiança das mães e aí, ganhando a confiança da mãe, por mais que às vezes a criança chore no procedimento, porque isso é até comum acontecer, a mãe está tão segura do que eu estou fazendo que ela confia plenamente em mim e a maioria dos procedimentos dá certo por conta da confiança profissional que a gente acaba passando. Para nós, universo masculino principalmente, furar a orelha, pegar uma agulha, você foi atrás de buscar uma técnica mais confortável. Uma técnica, inclusive. Existem 2 tipos de perfuração, que é a técnica body piercing e a técnica System 75. Além da técnica System 75, tem o modelo que é mais tradicional, que é o que é mais conhecido, que é o modelo universal, que é o feito em farmácia, que é comum até as mães falarem, fiz na pistolinha. Mas não é um dispositivo parecido com uma arma, né? Mas é o modelo universal que a gente chama no universo da perfuração. Esse modelo ele não é tão seguro porque o brinco que é utilizado não é estéril, não é preparado para perfuração, ele não tem uma ponta como agulha ou como o modelo System. O modelo System já é uma versão mais atualizada. O brinco ele é estéril, não é qualquer profissional que pode aplicar, tem que ser um profissional de saúde. Já o método universal, o rapaz que estava ali na frente atendendo na farmácia era que fazia a perfuração. Ele tinha um treinamento básico via livro, né? Porque antigamente não tinha, não tinha todo o dispositivo online que a gente tem, de videoaula. Não, era um livrinho que recebia, eles liam aquele livro e estavam aptos a fazer a perfuração. Algumas farmácias utilizavam o álcool para fazer a asepsia antes do procedimento. Que a gente já sabe que hoje não é, o álcool ele já não serve muito pra gente fazer não é que ele não serve para esse tipo de, e a gente viu que ele é um potente combatente, né, do vírus e bactéria, mas a gente tem a clorexidina, que é hospitalar, que a gente pode adaptar e que ela tem uma efetividade maior até na cicatrização, no pós. Sim. Então, a técnica body piercing é a técnica que é feita com agulha, né? A gente pega a agulha, transpassa a pele
e depois a gente retira essa agulha, o catéter fica e passa o brinco com conforto. Também é uma técnica confortável porque a agulha ela tem a afiação necessária para transpassar a pele sem tanto trauma. O que não acontecia lá com o modelo universal. Tá. O brinco ele não era afiado, não tinha afiação, então a perfuração era traumática, por isso sangrava e a dor era intensa na hora. E o modelo System, ele vem revolucionar as duas técnicas, né? Ele que é o que um você dispositivo, usa. é o que eu utilizo. Ele é um dispositivo que eu acoplo o brinco já estéreo e eu no segmento da pele eu utilizo você falou que a sua esposa ela trabalha com terapias integrativas. Eu utilizo a técnica de acupuntura. Eu não sou acupunturista, mas eu me baseio pelo mapa auricular de auriculoterapia para fazer a perfuração. Para não perfurar nenhum meridiano, para não atrapalhar o fluxo, né, energético daquela pessoa também. Porque isso faz complicação. Às vezes a pessoa não consegue cicatrizar aquele furo. E são detalhes muito minuciosos que podem levar a uma complicação. Boa. Não, aí, show, hein, Ju? Ó, aí sim, porque tem mesmo os meridianos, a minha esposa, por razão da acupuntura, né? A minha esposa fala dos meridianos, não só da orelha, mas... Tem os axilares, né? Os orais, enfim. O doutor Alexandre que deve ter falado bastante, porque ele também fala sobre os meridianos. O dentista é bem comum trabalhar com uma região... bem complexa. Mas olha, Ju, bacana. Teve uma cliente que eu precisei retirar um piercing dela. O piercing foi colocado num ponto que estava relacionado à região oral gástrica e desenvolveu compulsão alimentar nela por conta de uma perfuração. Foi tirar o piercing e ela parar com a compulsão alimentar. Jesus amado, olha só, é muito importante isso. É bem importante. Porque as pessoas saem furando a orelha. Rodriguinho é um cara que tem uns 20 furos na orelha. Negócio de rock aí, ele fica furando a orelha. Olha lá. Gente, é muito sério isso. A gente vai fazendo, vamos lá, e tudo não pode. A gente tem que ter essa consciência. Eu sempre repito aqui, procura pessoas sérias que estudam as técnicas. Ao longo da nossa conversa, a gente mostra alguns vídeos teus aí. O System. O System. O aplicador, é um aplicador silencioso. O aplicador, boa. Ele parece uma caixinha, né? Vem na orelha assim, e é rápido, Juliana. E o interessante dele ser rápido e de ter um formato, um design diferente, é porque o bebê ou a criança, ela já tem o trauma da vacina. Então, se eu venho com uma agulha, ela já vai assustar. E aí o bebê nem tanto, mas a criança, né, com em torno de 5, 6 anos, que eu ainda tenho essa vertente. Eu não furo nenhuma criança com em torno de 1 ano até os 4. Eu espero ela ter a maturidade de 4 anos, querer ter o desejo, porque senão, nesse meio tempo, ela vai retirar e ela pode rasgar o lóbulo. Então, eu avalio a maturidade da criança. Então, a mãe... Eu dou uma segurança. Teve uma mãe esses dias que me procurou com uma bebê de 1 ano e 8 meses que está pedindo para que ela ponha brinco, que ela esperou a bebê manifestar vontade. E aí eu conversei com ela, falei, como é a sua rotina? Sua rotina é uma rotina muito intensa? Você tem outros filhos? O furo de orelha, ele exige muito do paciente. Ele exige que a gente tenha o hábito de limpeza. O processo de cicatrização é um processo complexo. Primeiro a gente tem o rubor, que é a vermelhidão, e o edema. Depois vai vir a dor. Depois da dor vem o prurido, que é a coceira. No momento de coceira, a criança vai pôr a mão e vai coçar. E a criança põe a mão em tudo. Então ela vai levar micro-organismo para aquele local que já tem. A nossa pele é repleta de bactérias. Então vai contaminar, vai ter problema. E quando puxar, vai rasgar e vai fazer um trauma. Então, por isso que eu não faço. Tem diversas colegas que fazem. Sim. Eu não faço por quê? Porque eu dou uma assessoria pós-furo. E nessa assessoria pós-furo eu acabo perdendo muito tempo com
como assessorando essas mães. Então, né? a mãe acaba se sentindo confortável. E aí ela fala pra mim, é verdade, vai me arrumar um problema e não uma solução. Então, quando tiver, daqui mais 2 anos dá pra furar? Dá pra furar. A criança já tem consciência, eu já ensino a criança a fazer o autocuidado. E elas fazem bem feito. Vide o exemplo da escovação dentária. Você ensina a criança, ela chega em casa toda feliz contando que aprendeu a escovar o dente. E ela se sente importante nesse processo também. Nossa, a tia me deu o kit, eu já entrego o kit de cuidados pós-furo para minha cliente. Então, ela já sai com a perfuração, com a joia e com todo o material que ela vai precisar para higienizar a orelha dela depois. Você tem razão, porque somos geniais nessa fase das nossas vidas. Essa fase aí da criança aí, nós somos geniais. Por que perdemos isso quando mais velhos, não sei. Mas, enfim, e é uma coisa muito interessante também o aspecto, olha como são as coisas, né? Que a gente precisa realmente pensar. Porque o impulso faz com que a mãe, vamos furar, vamos deixar bonito, é porque todo mundo tem, é porque minha filha não pode ficar sem. Mas tudo isso, né, que está antes, além do brinco, além do desejo, reflete, às vezes, pro resto da vida de uma criança ou mesmo de um adulto. Né? Exatamente. E que na hora o impulso não deixa a gente observar isso. O profissional, nesse momento, tem que trazer à luz da razão, com muita responsabilidade, situações como essa. Sem deixar de ser humanizado, né? Você fala aí de observar a rotina. Um furo humanizado que, por ser humanizado, está na rotina de cada um. Sim. E nesse momento, outra coisa interessante também é que você faz um pré-projeto. Sim. Então, eu projeto. Você manda um layout para a pessoa? Tanto para a mãe quanto para a mulher, porque a gente começou no foco dos bebês, né? Eu comecei no foco dos bebês, tentando buscar mães, mulheres, e o que me apareceu foi um grupo de mulheres que falou, olha, eu quero que você vá na minha loja fazer um grupo de parceiras. Eu tenho diversas, né? E eu quero que você vá na minha loja fazer. E no primeiro momento eu falei assim, não dá para fazer, porque vai contaminar o material. Vem o lado profissional falando mais alto, né? Porque gera curiosidade, Demetrio. Quando você bota uma cadeira e começa a fazer uma perfuração, você falou do rock do Rodriguinho, me veio em mente. Em eventos onde tem música e álcool, é o evento em que a gente mais trabalha, em que eu mais ganho dinheiro. Porque o álcool, a pessoa relaxa e acaba tomando coragem de ir lá e fazer a perfuração. E nesse processo, acaba depois nem se lembrando que fez, mas acaba fazendo. Mas o interessante é que eu já monto para essa cliente, quando ela me busca, eu já mostro para ela, eu falo, olha, você quer o quê? Eu não tenho ideia do que eu quero. Eu tenho ideia do que eu quero. Daí, quando ela não tem ideia, eu já tenho mais ou menos esquematizado, pré-moldado. Na própria orelha dela, eu já mostro todos os modelos de brinco que eu tenho disponível. E quando ela já tem ideia do que ela quer, eu já vou diretamente no gosto dela, na cor da joia, ou prata ou no dourado. Se gosta mais romântica, se gosta mais divertida, se gosta mais ousada. Depende. Então, eu já olho o perfil dessa mulher e já vou utilizando o que ela gosta. E assim, o início desse layout aí, desse desenvolvimento de design, como é que a pessoa manda uma foto da orelha dela? Isso. Eu boto no então aplicativo. Não é uma orelha que você tem? Não. É na aí, própria orelha. Eu tenho a orelha Pro, que é uma prótese que a gente utiliza para mostrar o brilho da joia, porque às vezes no aplicativo fica fosco e a cliente quer ter o contato maior, tá? Tem pessoas que gostam de pegar, de sentir. Eu até marco uma visita para essa pessoa, para ela ver a joia que vai ser utilizada e ter a certeza do que ela quer fazer. Mas eu geralmente boto direto na orelha da pessoa, através de um aplicativo, e nesse aplicativo tem os modelos disponíveis, e eu vou só adaptando ao gosto da cliente. Que legal! É muito legal. Que legal! Aqui fica muito melhor, né? E ainda, resgatando os aspectos humanos,
uma coisa que também é muito pertinente para mim, pelo menos, que quando você está lá com a criança, né, e a mãe, que o pentelhamento vem da mãe, né? A ansiedade, o medo, Sim. que nesse momento ela lembra de dores já sofridas e que ela psicologicamente transfere para a criança. Porém, a criança, ela não tem esse histórico. Então também é um outro momento difícil e tem que ser tudo muito rápido, né, Ju? Tem. Porque você tem que neutralizar a o mãe. bebê mexe e se dependendo da posição em que o bebê se mexer na hora da perfuração, eu vou fazer a perfuração no local indesejado. E pode tanto tirar a estética quanto perfurar um meridiano. Assim, e tem a questão do emocional também, né? Quando eu tenho o Marcelo, meu esposo, ele brinca muito, ele fala, você agora tem que fazer uma terceira graduação, tem que fazer a psicologia, porque muitas das vezes as meninas me procuram para bater papo, para ir lá fazer algo diferente, melhorar a autoestima, porque elas já passaram por tantos processos dolorosos na vida, que no momento que senta ali para fazer a perfuração, pode ter a memória desse processo doloroso inativamente. Brota. E aí tem a questão de contrair a musculatura e com a contração da musculatura aumentar o estímulo de dor. Eu utilizo 3 técnicas para confundir o sistema porta, que é o sistema do nosso sistema nervoso. Eu utilizo a vibração, o frio e a diminuição da dor através do analgésico tópico, né? Que eu utilizo lidocaína, que é o que é preconizado para profissional enfermeiro. Tem isso também. Você põe, né, antes. Aí eu ponho antes da perfuração. Passo analgésico tópico, faço a marcação com harmonização, uso muito a simetria, né, do rosto para fazer um levantar do pavilhão auricular e não a tendência dele estar pesado, caído, porque tem a tendência da pele flácida, dependendo da cliente. Se é uma cliente idosa, eu tenho que ter um cuidado maior porque a pele dela já é mais flácida. Então, ela não quer o olhar para baixo, ela quer o olhar superior. Que foi? A orelha do Rodriguinho toda... A dele eu vou fazer a labuloplastia não cirúrgica. Dele eu vou fechar, já que ele tem muitos. Meu Deus do céu. E aí eu acabo levantando esse olhar, levantando o sorriso delas através dos outra coisa, é bem legal. A autoestima é tudo, né? E aí, enquanto ela tá lá, a criança, eu tenho um disco voador, que é um massageador simples desses que a gente encontra em qualquer lojinha dessas da vida. E eu dou o massageador para a criança brincar e faço a perfuração. No adulto, eu encosto próximo da onde eu vou perfurar, que geralmente é o queixo ou a região da face. E aí, eu falo para ela, olha, agora você vai apertar o massageador. Quando ela aperta, eu faço fura. Daí, ela olha para mim assim, já foi? Só sente o ardor, que é natural. Não sangra. Mas que incrível. Eu investigo os vasos antes. Então, eu marco aonde não tem vaso sanguíneo. Então, o sangramento ele não extravasa. Mas essa ajuda danada, hein? Olha. São muitos detalhes, Demétrio. Quando a gente começa a conversar com a cliente, ela não imagina que tem tantos detalhes por trás de um furo de orelha. Algumas, meu marido até fala, a pessoa está procurando só o furo. Ela não está procurando tanta coisa por trás. Quando eu começo a mostrar para elas o tanto de detalhe que tem, a certeza de fechar o negócio comigo é clara, eu tenho essa segurança. Porque o cuidado é inerente ao ser humano, sabe? Então, quando a mulher sente que ela está sendo cuidada, que ela vai ter a atenção do profissional, viu? É uma questão de sucesso. O que nós procuramos é atenção. Atenção, segurança, né? É acolher, né? Sim. O ser humano precisa de calor humano. Exatamente. Em qualquer momento da vida, em qualquer instante. Calor humano, é ser acolhido, é uma conversa, uma fala, olha aquela atenção que ela me deu, é tudo de bom. E aí você sai com um brinco bonito, tal, todo valorizado, né? É algo enriquecedor mesmo. E muda a pessoa, né? A segurança que transfere. É muito legal você chegar na casa e tá lá, eu atendo a domicílio também, principalmente quando é o primeiro furinho de orelha, o bebê tem um sistema imunológico imaturo, qualquer micro-organismo pode vir a ser muito prejudicial para a criança. E aí eu chego na casa, tá a mãe, tá a avó, o pai, a madrinha, tá aquela festa. Tem bolo,
Tem. Ixi. Aí tá todo mundo lá esperando o bebê para botar o Bactérias e primeiro. vírus dos mais... Sim, mas porque a gente viveu um momento de muito afastamento, né? Que a pandemia entendi. afastou pessoas que foram conhecer o neto com quase 1 ano de idade, porque não se sabia Não o que podia. podia causar. Então hoje as pessoas estão acabando mais ali vivendo aquele ciclo. E quem mora no mesmo quintal já tem contato com o mesmo micro-organismo, né? Então às vezes eu chego em chácara, mora a família inteira na chácara. E tá todo mundo lá para ver a princesa botar o primeiro furo. Pois eu chego na casa com meu jaleco rosa de princesa, de manga bufante, eu analiso o estilo daquela mãe. Se a mãe é uma mãe mais romântica, já levo uma tendência de princesa. Tudo é cor-de-rosa. Se é uma mãe mais prática, né? Igual outro dia eu cheguei na casa e o pai era apaixonado pela Marvel. E aí eu fiz toda a montagem da lembrança, porque eu entrego uma lembrança depois para os pais guardarem, com a joia. Eu associei o brinco à joia do Thanos, a manopla do Thanos. Você tá brincando? Tô falando sério. E o pai ficou encantado, assim, eu tento envolver toda a família nesse processo, porque muitas das vezes o meu contato é só com a mulher, só com a mãe. Eu ia chegar aí. E aí o pai fica muito ali aleatório, às vezes o pai não quer que faça o furo de orelha no bebê, né, acha maldade, principalmente porque a menina acaba tendo uma proximidade muito maior com o pai acaba, né, se apaixonando pela filha. Então, eu tento envolver o pai nesse processo também, não só a mãe. Porque, aproveitando o gancho, até por cultura, nós somos bastante ausentes, né? Nessa coisa da enfermagem, no tratamento, nos cuidados, né? Higiênicos principalmente, né? Então a gente fica ausente e tal. E nesse momento extremamente com características femininas, né? A cultura traz um momento assim, eu não sou homem, eu mexer com brinco, isso aí é para minha mulher que cuida aí. Não pode ser assim, né? Não pode. E eu vou falar com você com propriedade, tá? Eu tenho recebido muitos pais indo levar as filhas e eu acredito que essa minha técnica de trabalho, ela desmistifica um pouco a tendência do body piercing. Porque você imagina, né? Minha filha eu não atendo só os bebês, como eu falei, mas tem muitas meninas de 11 anos que querem fazer o segundo furo de orelha. E aí a mãe não quer levar num body piercing. Hoje quase nenhuma farmácia mais fura. Então eu acabo atingindo esse público que jamais deixaria o filho ir no body piercing. Entendi. E aí, essa menina que não vai no body piercing, ou ela vai escondido, e aqui no estado de São Paulo existe uma legislação proibindo a perfuração em cartilagem de menores de 18 anos. E a galera que é body piercing, alguns trabalham fazem, mesmo sendo proibido no estado de São Paulo. Senhora. Então essa menina ou fura a orelha e o corpo no banheiro da escola com um coleguinha, ou ela vai no body piercing escondido sem os pais e leva a autorização preenchida de maneira irregular. Então dessa Juliana, forma... pera um pouco, permita aqui, porque é assustador isso. São coisas que não fazem parte do nosso dia a dia, então a gente releva, deixa passar. Mas repete, por favor. Ou fura no banheiro, ou falsifica um documento. Falsifica a assinatura do pai e da mãe. Isso é muito comum. Eu recebo muitas mensagens de meninas de 16, 17 anos dizendo que a mãe autorizou. E aí, quando a gente vai conversar com a mãe não autorizou. E é muito comum, Demétrio, muito comum. Olha o gênero humano. Estou falando que a fase genial nossa é ali nos 5, 6 anos, 8. E aí eu sempre pego o primeiro contato com a mãe tem que estar junto, a mãe tem que autorizar por escrito, ou o pai. Pelo amor de Deus, pai. Os pais vão junto e os meninos começaram a me procurar também. Também era a minha segunda questão. Porque e os homens? O homem fura a orelha, está curtindo isso de uma maneira responsável. Fura. Tem muitos atendidos. Machão aí perdeu a... Não, os mais jovens, né, claro, eles procuram muito furo de orelha e acaba simpatizando com a minha técnica, porque, né, agora eu vou ser um pouco... Vocês vão brigar comigo que eu estou entre 2 homens. Mas vocês pegam um resfriado, acaba o mundo, né? Ficar de cama...
3 dias, aquela coisa, a reabilitação é complexa no sexo masculino. Ah, o Rodriguinho tá ali falando comigo que são 5 dias que ele precisa para se restabelecer, né? E eu entendo, super natural, porque, né, nós mulheres temos uma potência, uma resistência maior à dor. Então, quando eu utilizo anestésico, que é para fazer a analgesia local, sem ser o anestésico injetável, eles acabam me procurando por conta disso. Ai, não dói? Então eu quero. Quero agradecer a presença da Juliana. Vamos encerrar a entrevista aqui. Não, o homem é medroso, o homem é um patife mesmo. E aí, às vezes, viu na namorada, viu na companheira, vai fazer com a companheira, e aí que nunca teve interesse, acaba gerando interesse. O meu objetivo principal é o público feminino, mas eu também atendo o público masculino. E em termos de layout, em termos de design também, as joias são diferentes, né? Tem. Propostas são diferentes. Sim, porque eu preciso trazer a masculinidade, né? Se for a intenção do rapaz colocar um brinco mais feminino, também... O problema de cada um. É uma questão claro. de individual de cada um. Então, eu faço mesmo de acordo com o gosto do freguês. Eu quero assim, a gente vai adaptar para aquela realidade. Eu tenho cuidado porque são diversos tamanhos de joia, diversos calibres de joia. Então, tem joia mais calibrosa, tem joia mais fininha, um furo feito com a joia menos calibrosa, que é a de 2 milímetros, uma joia de 4 milímetros não vai caber ali no futuro. Então, claro. Se eu forçar, vai Faz traumatizar. E aí, traumatizando, como a região da orelha é pele, pele tem bactéria, eu vou ter uma inflamação, às vezes 6 meses depois que foi feito o furo de orelha. Ui, meu Porque pai. foi trocar a joia Claro. e a joia era um calibre maior. Furo mínimo, furo máximo, tem? Tem diferença. Aí a gente vai entrar em outro aspecto, né? Que são os alargadores. Os alargadores, eles têm calibres imensos. Sim, Mas eu só trabalho com a perfuração de 2 a 5 milímetros. Tá. Que é Então, cuidado você vai trocar o brinco. Procura a Juliana, procura uma orientação. Simplesmente não pega lá e troca. Até por falta de conhecimento, né? A gente acaba cometendo um erro fatal, né, que prejudica a orelha. E já emendando, né? Você conserta muito a orelha. Conserto. Também faço o acompanhamento pós, mesmo feito em outro local. Mas aí é cirúrgico? Porque, não. Só quem pode fazer cirurgia é um cirurgião. Tá. No caso da reparação de lóbulo, que é aquele caso da pessoa que tem a orelha bifurcada ou rasgada, eu utilizo um ácido que vai fazer uma lesão, uma ferida naquele local e estimular a produção de colágeno. Daí o próprio corpo da pessoa vai fechar o furo com a própria cicatrização. E fica bacaninha, Fica lisinho. Alguns casos até sem cicatriz. Tem casos que não. O caso de lóbulo bifurcado é muito difícil não ficar cicatriz. Mas quando ainda não partiu tudo, não fica. Ju, o empreendedor, né, que a gente tem essa essência hoje também das coisas, você falou de eventos, você tem participado de eventos? Tenho participado. Transformou-se ou anexou a palestra, nesses momentos você transfere teu conhecimento através de palestras? Sim, também? Transfiro, porque eu também sou enfermeira do trabalho, de especialização. Que bacana, Ju. E aí eu gosto muito de levar a educação em saúde e em tudo a gente tem educação em saúde inserida. A gente tem educação em saúde inserida no ambiente laboral, no ambiente de trabalho, no ambiente de convivência ali. Tudo a saúde está envolvida. Em todos os aspectos a gente tem saúde. Um tema recente que a gente levantou foi prevenção e controle de infecção nos momentos de viagem. Como que a gente faz para prevenir de contrair micro-organismo em viagem, em período de grande circulação de pessoas? Isso é um assunto que é simples, básico e que a gente nunca tinha se atentado em falar. E eu falei disso para um grupo de mulheres no evento da CA. Assim, de maneira descontraída, mês de fevereiro é um mês que tem muita viagem, a gente precisava de um tema relacionado a isso. Eu adaptei esse tema, falei, gente, que é o mês que a gente mais contrai aí, tanto infecção sexualmente transmissível, dengue,
né? Infecções sazonais, porque é um período que é muito quente, tem muita chuva. Como que a gente previne a contrair dengue? Foi sobre isso que eu falei com as mulheres naquele evento. E diversos temas eu utilizo. Como eu falei para você, não só fazendo palestra, a gente também promove eventos em lojas, né? Para levantar até a procura da cliente para aquela loja. Porque daí vai procurar o serviço de furo de orelha e aí chega lá e já se encanta com uma peça de roupa, com um sapato ou com uma semijoia que já está ali sendo vendida. A idealizadora disso foi a Rafaela, por isso que eu vou sempre mencionar a Rafa da Luiza Lepone aqui. Eu conheci a Rafa num grupo de network e como ela começou a perceber que o que eu falava tinha coerência, até com relação a manuseio das joias, porque numa exposição de joias, a cliente vai pegar e quando eu pego uma joia, eu vou circular micro-organismo. E daí ela circulou micro-organismo e daí ela vai provar essa joia. E aí na hora que ela prova a joia, ela não bota no buraco certinho, no furo certinho. E aí ela pode se machucar e ter uma inflamação muito tempo depois. Nem se dá conta que a inflamação foi por conta disso. A gente compra a joia e usa a joia e não higieniza a joia. Assim como a gente não higienizava o alimento que a gente levava para dentro de casa antes da Covid-19. Algumas pessoas já tinham esse hábito, outras nunca se atentaram. Então, óbvio, precisa ser dito e por isso que eu amo trabalhar com educação em saúde. Porque são coisas óbvias do nosso dia a dia e que a gente nunca ia se atentar se outra pessoa não nos falasse. Que legal! Entende? Olha o que rende um furo na orelha, hein, Rodriguinho? Não é só o furo. Não é o não furo, é só o menor das situações. Então, eu já tento englobar todo esse aspecto, né? O que a gente agora quer fazer, o que eu quero fazer, é trabalhar a ergonomia para pequenas empreendedoras. Porque é interessante, a pessoa está ali trabalhando, ela não sabe nem que o ambiente de trabalho para que ela reside, que ela trabalha ali, que ela está atuando, gera risco para ela e para o funcionário, que às vezes tem 2 funcionários que está utilizando um cloro sem proteção, que está muito tempo sentado, sem fazer uma atividade, sem se mexer, sem se alongar, que pode ter daí prolongadamente uma lesão por esforço repetitivo e ter uma complicação que pode ser prevenida. Puxa, que encantador, hein? Que tema mais genial. Porque a Juliana transforma o tema em algo interessante. Como prestação de saúde, o bem-estar, elevada estima. Poxa vida, cara. E você tem um consultório, alguma coisa assim? Eu atuo na residência da cliente ou nas lojas das minhas parceiras. Eu não tenho meu consultório ainda. Em breve a gente vai ter um ambiente para estar recebendo as pessoas. Mas, a princípio, eu vou até as minhas parceiras, porque eu já tenho dias fixos no mês para essas parceiras. E atendo as minhas clientes na residência por questão de conforto. Ela está no ambiente dela, ela pode estar trabalhando enquanto eu estou fazendo o procedimento, ela pode estar cuidando dos filhos. No caso do bebê, é por uma questão de controle de infecção mesmo. Eu vou aparamentada, eu utilizo todos os dispositivos necessários para fazer, para não passar nenhum micro-organismo para essa criança, com todo cuidado. É bem íntimo, bem humanizado, no sentido de humano mesmo. Atender a necessidade daquela pessoa naquele determinado momento, com a expectativa do meu furo de orelha, né? E levando o que eu puder levar de conhecimento. Só para eu fechar esse nicho, Demétrio tem muita coisa que uma pessoa formada em determinada graduação, ela pode transformar aquilo. Às vezes você está num momento profissional que no que você faz, talvez não esteja te gerando satisfação profissional, satisfação financeira, mas basta você dar uma olhada um pouquinho mais para a lateral, né? Dar aquela famosa mexidinha no fundo do copo, que o açúcar sobe e aí você consegue enxergar outras coisas. Graças a esses grupos de network, que aqui em Indaiatuba isso é muito forte, lá no Rio a gente não tem isso. Não existe isso. Existem algumas associações, mas com essa frequência de grupo de network, de falar, de você treinar, falar sobre o que você faz, ouvir outras ideias relacionadas ao seu trabalho, estar disposto a receber críticas
Isso é uma coisa que eu não Importante. estava acostumada e que o empreendedorismo me trouxe, mas foi isso que me fez olhar e resgatar o amor que eu tinha pela minha profissão. Porque eu sempre amei e sempre gostei. Mas a vida me levou para diversos focos. Eu tive que reinventar essa minha profissão o tempo inteiro. A enfermagem sempre foi muito presente na minha vida. E eu faço uma segunda graduação por satisfação pessoal, mas a enfermagem foi que me deu tudo. É o cerne, né? é a essência. Foi o meu cerne, foi a minha essência. Então eu aprendi a olhar de outra forma e eu levo isso até para essa galera que está chegando agora, porque está se formando, para olhar também, não seguir a manada, não vai só para o hospital. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Muita coisa que a gente pode oferecer. Você tem toda a razão. Verdade. Olha, furo na orelha é algo pertinente à vida dessa pessoa incrível que hoje eu recebi aqui, Juliana Soares Romeiro, especialista em furo de orelha, mas ela é especialista em gente. Verdade. Ju, adorei. Também. Você é uma sumidade. Muito bom, amém. Mas é sensacional. Procura aí, até e por tudo que ela Ju disse aqui, gente. Vale a pena informar-se, conhecer-se, conhecer o outro. Um beijão para você. Para você também, querido. Uma feliz Muito Páscoa para você. Amém, amém. Que Jesus possa renascer na sua vida, na nossa, e trazendo tudo de bom que é a presença dele, né? Que é o grande mestre da nossa vida, em primeiro lugar. Amém. É isso aí. Para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Trindade. Exatamente. Gente, um beijão. Continua aqui na Rádio Jornal, porque você sabe, fazemos um conteúdo super plural, com muito carinho, com muita responsabilidade para você, por você. Ju. Obrigado. Beijão. Grande beijo, obrigado. Tchau, gente. Até.